A política cambial nada mais é como um país controla ou não a cotação da moeda estrangeira dentro das suas divisas. Isso é muito importante porque afeta o balanço de pagamentos que é relacionado às contas públicas de um país, uma vez que está diretamente ligado às importações e às exportações de um país. Outro ponto que a gente precisa prestar atenção é que, independente se a gente mora no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, a gente vai depender de bens importados para a nossa subsistência. E a cotação da moeda estrangeira, no nosso caso principalmente o dólar, vai afetar na inflação. Afinal de contas, a gente precisa para a nossa sobrevivência de produtos importados, como por exemplo o trigo, que vem da Argentina, que é negociado em dólar. Então, a cotação da moeda estrangeira vai afetar a inflação também. E a gente tem três tipos de política cambial, que são a política cambial flutuante, a política cambial fixa e a política cambial híbrida. Então agora vamos dar uma olhadinha sobre cada um desses três tipos. A primeira das políticas cambiais é a política flutuante. E é super fácil de você lembrar disso, porque afinal o câmbio vai flutuar livremente sem intervenção do Banco Central do país. Isso é super importante para o desenvolvimento e para a manutenção da competitividade da indústria nacional. No curto prazo, costumam ocorrer fortes volatilidades, afinal de contas é o mercado que manda na cotação da moeda. Mas a longo prazo isso é super vantajoso, porque o mercado acaba se ajustando sozinho e mantém a competitividade da indústria nacional. Nos grandes exemplos de câmbio totalmente livre ou câmbio flutuante é os Estados Unidos. Lá não há qualquer interferência do governo sobre a cotação da moeda. Outro tipo de política cambial é a política cambial fixa, e ela é totalmente oposta da política cambial flutuante. Aqui o governo atua a delimitar exatamente qual é o valor do câmbio. Países subdesenvolvidos ou comunistas, como o caso da Coreia do Norte, têm uma política cambial fixa. Eles determinam quanto vale a moeda em relação ao dólar. E normalmente esses países têm uma cotação bem desvalorizada, porque isso acaba fortalecendo a exportação de produtos nacionais. Em contrapartida, esse câmbio artificial é extremamente prejudicial à competitividade da indústria nacional, porque acaba perdendo o norte dos preços reais de cada produto. Mas a inflação acaba sendo mais controlada porque não há essa flutuação de preços dos produtos importados. Então, aqui é muito comum em países socialistas ou subsocialistas e países muito pobres para controlar a inflação ou a hiperinflação. E por último, a gente tem a política cambial híbrida, que é o que a gente usa aqui no Brasil. A política cambial híbrida tem vários modelos, tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas a gente tem a política cambial flutuante com bandas, o Dirty Float, enfim, tem várias. Mas o importante é você lembrar que no Brasil é utilizada a política cambial híbrida Dirty Float. O que isso significa? Significa que para evitar fortes volatilidades da moeda, o Banco Central intervém fazendo compras ou vendas de moeda só para que não ocorram fortes variações. Mas, teoricamente, ele não influencia no valor final da moeda. Ele atua só para evitar fortes volatilidades, que é o que está acontecendo realmente aqui no Brasil. Como você pode ver, o dólar tem subido bastante, o Banco Central tem influenciado muito pouco, a não ser para evitar uma variação muito forte na moeda. Esse tipo de política é normalmente utilizada em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, da Argentina e os demais países da América Latina. Então, só relembrando, a gente tem a política cambial flutuante, a fixa e a híbrida.